O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, propôs Jesus ao povo esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu então também o joio. Então os servos do pai de família foram ter com ele e disseram-lhe: Senhor, porventura não semeastes tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? E ele disse-lhe: Foi o inimigo quem fez isto. Os servos disseram então: Queres que vamos arrancá-lo? Ele respondeu-lhes: Não, para se não dar o caso de acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer uma e outra coisa até a ceifa, que no tempo da ceifa direi aos segadores: Colhei primeiramente o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A epístola foi extraída de São Paulo aos Colossenses. Meus irmãos, sendo vós escolhidos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, sofrendo-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim também vós deveis perdoar aos outros. Mas, sobretudo isto, tende caridade, que é o vínculo da perfeição, e triunfe em vossos corações a paz de Cristo, a qual também fostes chamados para formar um só corpo, e sede agradecidos, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, de tal modo que vos instruais e admoestais uns aos outros em toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando sob a ação da graça, em vossos corações a Deus. Tudo o que fizerdes, em palavras ou por obras, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje nós estamos no 5º domingo depois da Epifania. Neste domingo, a igreja nos dá a meditar neste evangelho, que nós temos esta plantação que nosso Senhor fez. Nosso Senhor semeou boas sementes. Ele deu ao mundo tudo o que é de bom. Como diz o Gênesis, Deus criou todas as coisas e viu que todas eram boas. E assim sendo, ele criou o homem e viu que o homem era bom. Todavia, o homem, sendo bom, deixou a fraqueza tomar conta de seu corpo. A fraqueza, no caso, é o desejo imensurável de ter fama, glória, honra, riqueza, poder, majestade. O homem não tem nada disso por si mesmo. Tudo que o homem tem vem de Deus. Quando Deus criou o homem no dia 6º, ele disse: Governe e mande sobre todo animal da terra, as aves do céu e os peixes no mar, e governe e domine sobre todas as plantas que estão sobre a terra. Eis que nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, de fato dominou sobre todas essas coisas. Porque, afinal de contas, quem governa e domina a si mesmo tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. Assim sendo, o homem não tem senhorio próprio, e por sua própria vontade, e por seu próprio poder. O homem não tem fama e glória por si mesmo, mas o homem, por si mesmo, é fraco e corruptível, tal e qual Adão fora, tal e qual Eva fora. Reparemos bem, quanto foram fracos Adão e Eva. Eva foi fraca, porque no lugar de deixar a serpente a falar sozinha, tal e qual fazemos com aquelas pessoas que não nos gostam, ou então que nos incomodam, ela foi e conversou com a serpente. Assim acontece com muitos de nós hoje. Conversamos com Satanás todos os dias, ou por nós mesmos, escutando a nossa carne que nos seduz dia e noite ao trato das paixões. Cada dia escutamos a Satanás, quando no mundo escutamos aquelas más companhias.
Vamos como aquelas pessoas que não têm vontade própria, atrás de amigos e conhecidos que nos levam ao pecado. Estamos querendo converter-nos, estamos querendo dar graças a Deus, agradar a Deus. Todavia, a nossa fraqueza nos impele para onde? Para nossos amigos, para nossos conhecidos, para aqueles que nos são caros. E assim fazendo, deixamos nosso coração entregue a todo tipo de maledicência, a todo tipo de má vontade, e perturbamos nossas consciências com a nossa veleidade, a nossa ambição, por causa de más companhias. Escutamos a Satanás quando escutamos ao demônio. Sim, nós escutamos ele. Já vencemos o mundo, já vencemos a nós mesmos. O demônio vem e fala: alcançastes grandes graças, não foi? Agora podes te chamar de santo. E assim sendo, o demônio lisonjeia muitos para voltarem à vida de vícios do passado. Ele não quer perder uma alma. Nós temos neste combate espiritual, se nós somos de fato trigo, queremos estar recolhidos no celeiro, devemos estar sempre vigiando para que o joio não contamine a nossa seiva. Eis que o joio é uma planta que em muitas coisas é semelhante ao trigo. Quase todas as coisas. Ele dá uma espiga na ponta como o trigo. Ele tem folhas como o trigo. A única diferença é que essa espiga é menorzinha e que quase não tem semente. O trigo nós conseguimos comer, o joio não. Quem come joio se envenena e morre. Quem come trigo sustenta o corpo e vigora. Essa é a diferença que há entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Se nós queremos viver como o mundo, comeremos do joio, e então envenenados que estaremos, teremos a morte eterna. Amarre o joio em feixes e jogue-o no fogo. O fogo aqui representa o inferno. Não queiramos duvidar da existência do inferno. Hoje em dia muitos, baseados em falsas doutrinas e em fábulas, deixam-se levar por uma aparência de que o inferno é só nessa terra. É um estado de alma, é uma aparência. O inferno é verdadeiro. É um lugar e ele existe. São Francisco de Jerônimo provou-nos isso com a morte da Catarina, que ela zombava do inferno da mesma forma que muitos hoje zombam. Quando na morte desta Catarina, São Francisco de Jerônimo perguntou a ela, já no caixão, já na liteira para ser enterrada: Catarina, levante-se e diga-nos onde está. Ela levantou-se e falou em alto e bom som, a cor voltando ao seu rosto, pálido de morte. Abriu a boca, arregalou os olhos e disse: no inferno, estou no inferno e ele existe. E voltou a deitar-se. O inferno não é uma aparência, é uma realidade. Se nós queremos escapar a este lugar infame, temos que evitar a companhia do joio, evitar comer do joio. Temos que comer do trigo da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim fazendo, faremos igual à Virgem Maria. Hoje, a igreja também, neste dia 9 de fevereiro, comemora São Cirilo de Alexandria. Grande bispo, grande defensor do dogma da maternidade divina. Eis que a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe amantíssima de Deus, esta Senhora soberana, Rainha do céu e da terra, somente é rainha de fato do céu e da terra, porque em seu ventre gerou o Filho do Altíssimo. Eis que no Antigo Testamento, Salomão tinha muitas esposas. Naquela época Deus tolerava, não permitia, tolerava. Salomão tinha 1000 mulheres. Todavia, estas 1000 mulheres, para ele, eram como se fossem nada. Como se fossem mais umas. A rainha verdadeira de Salomão era sua mãe, Betseba. Eis que Jesus Cristo tem muitas esposas, muitas virgens consagradas a ele, que entregam-se dia e noite aos cuidados das igrejas e de seus templos. Eis que nosso Senhor Jesus Cristo tem muitos ministros, muitos padres, muitos bispos, que o servem diligentemente dia e noite.
Nosso Senhor Jesus Cristo tem muitos fiéis, todavia, uma só é a sua pomba, a sua eleita, a Virgem Maria. Mãe de Deus, sempre virgem. Somente ela, ele escolheu como receptáculo, como vaso, como sede, como trono, como majestade. Somente ela, e não a nenhum outro, Jesus Cristo, nosso Senhor, escolheu para habitar. Ela é aquela casa de ouro, o verdadeiro templo de Salomão, edificado não com pedras, não com reboco, não com argamassa, mas edificado na graça e na virtude do Espírito Santo. Eis que esta Virgem benditíssima nos dá exemplo em todos os aspectos de como viver bem, de como buscar a santidade, de como buscar a vida espiritual, buscar o paraíso. Nós temos a obrigação, como cristãos, de buscar o paraíso. Busquemos nela. Os santos diziam que a Virgem Maria, ela tem em seu útero ainda aquela placenta que gerou o Filho de Deus. Ela tem um molde. Se nós queremos ser figuras verdadeiras de Jesus Cristo, afinal de contas, somente Jesus Cristo, nosso Senhor, agradou o Pai. Se nós queremos agradar ao Pai, temos que nos modelar, temos que nos moldar à figura de Jesus Cristo. Pergunto a vós, o que é mais fácil? Pegar barro da terra, modelar sem forma, erguer uma imagem, que cada hora cai um pedaço, cai o outro, despenca ali, despenca aqui, e que toda vez que eu monto, ela fica às vezes um pouco grotesca, um nariz maior, um olho maior que o outro, um ouvido maior, um ouvido acima do que o outro, uma mão maior que a outra, e nunca sai perfeita, exceto se tiver uma grande habilidade com trabalho manual. Ou então eu pego aquele barro, pego um molde e plasmo aquele barro naquele molde. Qual sairá mais perfeita? A do molde ou a feita? Creio que pensarão a do molde, porque já está feito. Pois bem, é por isso que temos que recorrer à Virgem Maria. É mais fácil recorrer ao molde. Nós só podemos entrar no paraíso se adequarmos a nossa vida com a do trigo, com a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. O trigo macerado, o trigo enfarinhado, amassado, cozido. Somente podemos chegar ao paraíso se adequarmos a Jesus Cristo. Mas é mais fácil nós fazermos isso batalhando dia e noite ou recorrendo à Mãe de Deus? Seu útero ainda é fecundo. Seu ventre ainda gera todos os dias outras figuras de Jesus Cristo. Basta ali adentrarmos. Peçamos ao Espírito Santo que nos coloque no lugar certo. Ainda estamos nesta terra como barro mole. Ainda estamos nesta terra como o barro modelável. Mas não esperemos a morte para convertermos. Na hora da morte, a chama vai queimar o nosso corpo e então o barro, que era mole, ficará endurecido. Ai de nós, se na hora de nossa morte o barro não estiver moldado no seio da Virgem Maria. Ai de nós. Ai que dor. Porque afinal de contas, Jesus Cristo, ele só aceita pessoas que entram lá, que tenham a sua aparência, a sua virtude, a sua graça. Ai de nós. Então, aproveitemos enquanto somos barro mole. Aproveitemos enquanto, nesta terra, estamos aqui a entregarmos dia e noite à vontade do Altíssimo. Aproveitemos e recorramos à bendita Mãe de Deus. Peçamos a ela que nos coloque em seu útero, que nos coloque em seu ventre, que nos aceite na placenta que gerou o Filho de Deus, para que possamos ser gerados à imagem e semelhança daquele que foi o único que agradou ao nosso único Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.